Olá, boa tarde para você. Em sessão ordinária da Câmara de Cubatão, o vereador Topete apresentou um requerimento solicitando a contratação de um profissional de fonoaudiologia para atender pacientes aqui de Cubatão. O presidente do Legislativo cubatense, vereador Alexandre Mendes Topete, solicitou durante a sessão plenária que o Poder Executivo faça estudos viabilizando a disponibilização e a contratação de um fonoaudiólogo para atender a população adulta da cidade de Cubatão. Segundo o parlamentar, a especialidade é essencial para o tratamento de distúrbios da comunicação, deglutição, a voz e para pacientes que já sofreram com um acidente vascular cerebral. Tudo importância essa contratação do fonoaudiólogo aqui na nossa cidade, porque a gente vê a dificuldade dos idosos quando passa ali naquele pronto-socorro, até passa também no hospital nosso municipal e precisa desse atendimento e a gente não tem aqui na cidade. Então por isso venho pedir esse apelo ao meu prefeito municipal que o mais rápido possível faça essa contratação desse fonoaudiólogo para atender os idosos da nossa cidade. Confira agora outros destaques do dia. 29 de agosto, dia do combate ao fumo, que hoje em dia o cigarro provoca mais de 170 mil mortes por ano no país. Dados recentes revelaram que acidentes elétricos mataram mais de 250 pessoas no ano passado. A previsão do tempo para o seu final de semana e o que está rolando nas telonas aqui em Cubatão. Final de mais uma semana e também finalzinho de mais um mês. Dessa vez, agosto voou. Enfim, sexta-feira, 29 de agosto de 2025. Vamos juntos por aqui, o seu N1 começou. A Receita Federal paga hoje o quarto lote da restituição do imposto de renda. Mais de 1 milhão de contribuintes serão contemplados com um montante superior a 2 bilhões. Para verificar se a restituição está disponível para saque, os interessados devem acessar o site da Receita Federal ou utilizar o aplicativo Meu Imposto de Renda. Os contribuintes que não foram incluídos neste lote ainda terão a chance do quinto e último lote deste ano. A consulta para este grupo estará disponível a partir do dia 23 de setembro e os pagamentos ocorrerão no dia 30 do mesmo mês. Dados recentes revelaram que os acidentes elétricos mataram mais de 250 pessoas no ano passado. Apesar deste aumento de casos em 2024, o número ainda é o menor registrado em 8 anos. Ao longo de 2024, 257 pessoas morreram em decorrência de acidente com a eletricidade. Os dados são da Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica. Mesmo com esse saldo, um cenário onde o número registrou uma queda, a quantidade de vítimas fatais por acidentes elétricos aumentou no ano passado. Já em 2023, por exemplo, os acidentes dessa natureza tiveram 250 pessoas. Em relação ao total de ocorrências, estava em 782 e baixou para 685 no ano passado. Esse é o menor registro em 8 anos. No levantamento, as principais causas de acidente estão obras prediais, as famosas ligações clandestinas, os famosos gatos de energia. Também o furto de cabos, manuseio de equipamentos agrícolas próximos às redes de eletricidade, além de cabos energizados no solo e improvisos em residência. Por conta disso, a Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica lançou uma campanha e um dos objetivos é a mobilização em torno dos riscos com a eletricidade. Cada vida importa. A gente tem acidentes das mais diversas formas, mas a gente tem que se preocupar com todos eles. Mesmo aqueles acidentes que são provocados por alguém, por exemplo, que está fazendo um furto de energia elétrica. Nós temos que ter a preocupação de fazer com que exista informação para que não se repita esse tipo de ato, para que se evite esse tipo de ação que coloca em risco não só quem está fazendo o ato, mas quem está aí próximo dele. Uma instalação mal feita, uma gambiarra, pode provocar um incêndio, pode provocar uma queda de cabo ao solo, pode provocar um desastre que atinge a população que está no entorno. Então, os cuidados sempre são importantes para que nós passemos por isso. Cada vida importa e o nosso objetivo é zerar o índice de acidentes. Zero imprudência, zero descuido, zero desinformação, zero acidentes.
A segurança com a energia elétrica começa por você. Ainda de acordo com a Abrader, a campanha 2025 irá priorizar a construção civil, que lidera o número de ocorrências no país. Durante todo o mês de agosto, um workshop online será realizado de maneira remota no canal da instituição para servir de alerta, principalmente durante as obras de construção civil. E olha, a gente continua nesse assunto aí que envolve a saúde, né, gente? Manchas brancas na pele, que parecem de forma repentina, podem ser um sinal de vitiligo. Uma doença que, apesar de não ser contagiosa, ainda é cercada de preconceitos. Veja os detalhes na matéria da repórter Cris Castanheira. O vitiligo é uma doença de pele caracterizada pelo aparecimento de manchas brancas em diferentes partes do corpo. Apesar de ser visível, o vitiligo não é contagioso. Ele pode ter origem genética e, em muitos casos, está associado a fatores emocionais e autoimunes, como explica a doutora Maiara, que é dermatologista. O vitiligo é uma doença autoimune, crônica, não contagiosa, que acomete os melanócitos. E os melanócitos são as células que dão pigmento na nossa pele. E isso gera manchas brancas pela pele. As causas possíveis são a própria doença autoimune, né, que é o vitiligo. Fatores ambientais também interferem bastante. Tem bastante associação com outras doenças autoimunes. As mais frequentes são as doenças da tireoide, como hipo e hipertireoidismo, também anemia perniciosa e também artrite reumatoide. É hereditário, mas não é certeza que você vai ter. Então, se na família tiver um caso positivo de primeiro grau, a chance é de 6% de evoluir para alguém na família ter a mesma doença. Pode desenvolver por causas emocionais, só que não exclusivamente. Então, se eu não tenho a genética, provavelmente pelo estresse muito elevado, eu não vou ter a doença. Agora, se a gente já tem um histórico familiar e tem um estresse muito grande, isso pode ser um gatilho, sim, para desenvolver o vitiligo. Existem diferentes tipos de vitiligo e o diagnóstico é feito pelo médico com base na avaliação das manchas. O tipo de tratamento varia conforme o quadro de cada paciente. O vitiligo a gente classifica principalmente pela localização da doença. Então, a gente tem 7 tipos, tem o não segmentar e o segmentar. Mas de forma mais simples, a gente tem o generalizado, né, que acomete geralmente de forma simétrica. Tem o mucoso, que aí pode pegar região perilabial, genital, né, e outros menos comuns, bem menos comuns. O diagnóstico do vitiligo, ele é clínico, né? Então, a gente consegue ver a imagem e é muito típica, né? Mas se algum médico tiver alguma dúvida, né, a gente pode lançar mão de uma biópsia. Como a mancha é tão branca, tão clássica, a gente não costuma falhar no diagnóstico, não. Os mais comuns até hoje ainda é o uso do corticoide tópico nas lesões. Tem uma outra classe de medicação que chama inibidor de calcineurina, que é um imunomodulador, que ele também ajuda a dar pigmento na pele. A fototerapia, quando o quadro é muito alastrado, também ajuda bastante na resposta. E aí também tem agora uma coisa inovadora, que ainda não veio para o Brasil, infelizmente, mas que é uma medicação que chama inibidores da JAK. E esse medicamento, ele é muito promissor, está tendo excelentes resultados, né? Ainda tem um custo muito alto nos Estados Unidos, então a gente precisa esperar a aprovação da Anvisa para poder medicar, mas a gente está com bastante esperança que esse seja um bom tratamento aí no futuro para a gente também. O vitiligo não tem cura, mas pode ser controlado. Ao perceber os primeiros sinais de mancha na pele, é essencial procurar um médico para iniciar o tratamento o quanto antes. O vitiligo ainda não tem cura. A gente consegue controlar principalmente, né, com as medidas de pomadas, né, estímulo da melanina, né, do nosso organismo, que vai sendo perdido por conta da doença, até o controle emocional, né, do paciente, que às vezes tem bastante estigma com a doença, né, apesar de não ser contagiosa, nossos pacientes ficam bem prejudicados nesse ponto, né, cura infelizmente ainda não. Enquanto antes a gente chegar no diagnóstico, a gente vai com um tratamento mais focado, né, e como a gente tinha comentado, tem vários tipos de vitiligo, então às vezes a gente precisa trocar o tratamento, não é igual para todo mundo. O dermatologista é fundamental para a gente ter o primeiro pontapé, né, do tratamento adequado e melhor resultado possível, né? Turma, o ProUni divulga hoje a lista de espera referente às vagas que não foram preenchidas na seleção inicial. Os resultados estão disponíveis no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
Após a publicação, os resultados dos candidatos aprovados precisam comprovar as informações nas instituições de ensino que foram selecionados. O processo deve ser concluído até o dia 5 do mês que vem. Mais de 211 bolsas foram oferecidas aí aos estudantes. Então corra, você estudante que fez a inscrição, porque essa é a sua chance. O governo federal enviou ao Congresso Nacional a proposta de orçamento para o próximo ano. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o projeto não inclui medidas adicionais para aumentar a arrecadação. A proposta segue a meta fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê um superávit primário de 0,25% do PIB. A Comissão Mista de Orçamento deve analisar e votar a medida em setembro. Após a etapa inicial no Legislativo, espera-se que o plenário do Congresso Nacional conclua a votação, isso lá no mês de dezembro. Este processo é crucial para definir as prioridades financeiras econômicas para o nosso país no ano de 2026. O presidente Lula autorizou o uso da lei de reciprocidade contra o tarifaço de Donald Trump. Hoje, o Itamaraty vai comunicar oficialmente aos Estados Unidos sobre a decisão. O presidente Lula autorizou o uso da lei de reciprocidade contra o tarifaço de Donald Trump. A partir de agora, a Câmara de Comércio Exterior do Brasil vai ter 30 dias para analisar se a tarifa norte-americana se enquadra ou não em casos de que a lei de reciprocidade possa ser aplicada. O Itamaraty vai comunicar oficialmente aos Estados Unidos sobre a decisão. A lei de reciprocidade foi sancionada pelo presidente Lula em abril. Na prática, permite que o Brasil responda às medidas unilaterais de outros países que prejudiquem a economia. Entre as possíveis sanções estão a imposição de tarifas sobre importações, a suspensão de concessões comerciais e investimentos. Internamente, o governo não descarta negociações antes de aplicar a lei. A avaliação é de que, ao notificar os Estados Unidos, o diálogo possa realmente acontecer. Caso não haja acordo, a ideia é seguir com a aplicação plena da lei. Depois do intervalo, no Dia Nacional do Combate ao Fumo, saiba como a prática de fumar cigarros pode afetar e prejudicar a sua saúde. Agora, para você, imagens lá do Pier do Jardim Casqueiro, aqui na nossa bem-amada Cubatão. Nós estamos também pelas redes sociais da TV Câmara, tá, gente? Para você, no Instagram, YouTube e também no Facebook. Conecte com a gente e fique por lá também. Os termômetros marcam agora 22 graus aqui em Cubatão. Voltamos já. Era uma vez uma garotinha que descobriu grandes poderes. Os poderes de ler e escrever, de adquirir novos conhecimentos e, sim, desenvolver inúmeras habilidades. E como ela adquiriu esses poderes? Através da alfabetização. Um programa do Estado em parceria com os 645 municípios, dedicado à alfabetização dos alunos na educação infantil de 4 a 5 anos e 1º e 2º anos do ensino fundamental. O Alfabetiza Juntos vai fortalecer a aprendizagem, a gestão municipal e escolar, além de formar professores e acompanhar a evolução dos estudantes. Juntos, vamos construir um estado com crianças alfabetizadas e cheias de poderes, assim como a Duda, porque São Paulo são todos lendo na idade certa. Governo do Estado, São Paulo são todos. O que o agro paulista tem de diferente? Para produzir 40% do PIB do estado, o nosso agro tem a força do Lorival, tem a experiência da Lucinéia, tem mais de 1 bilhão em investimentos. Tem crédito rural para aumentar a produção, tem suporte para os prejuízos causados pelo clima e tem até facilidade para comprar o trator. Por tudo isso, a gente afirma com muito orgulho: nosso agro tem força. Governo do Estado, São Paulo, são todos. Cuidar da saúde é Brasil demais. Vacinar crianças e adolescentes na escola também. Vem, 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 todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força. Vem todo mundo vacinar. Vem, 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 vem aluno e professor. É hora de vacinar.
vacinação nas escolas em todo o país. Mantenha a caderneta dos menores de 15 anos sempre atualizada. Vacinar é nossa força, vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. De volta com o seu N1, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Você sabia que em 2025 houve um aumento de 25% de fumantes aqui no Brasil e uma alta de 24% de cigarros eletrônicos? Isso segundo dados do Ministério da Saúde. Gente, o vício pode causar doenças pulmonares como o câncer e, além de tudo, alcançar outros órgãos. 174 mil pessoas morrem a cada ano com doenças ligadas ao tabagismo no Brasil. No âmbito mundial, são 8 milhões de mortes anuais, segundo a Organização Mundial da Saúde. 4 milhões de pessoas entre 18 a 24 anos utilizam cigarros eletrônicos, de acordo com dados do Instituto Nacional do INCA. Para cada 100 pessoas que fumam, somente 12% terão uma sobrevida e uma qualidade de vida igual à população normal. 88% irão a falecer 12 anos antes e irão a falecer por vários motivos, entre eles o enfisema pulmonar, o câncer de pulmão, o câncer de garganta e várias doenças cardiovasculares como infarto, como AVC. Portanto, todo tabagista tem que ter consciência que ele precisa parar de fumar. As maneiras que cada um vai encontrar são as mais variadas. Não existe uma pílula mágica que eu tome e amanhã não tenha mais vontade de fumar. O hábito tabágico ele se baseia em 3 pilares principais: o próprio hábito, a dependência química e a dependência psicológica. Na hora que o paciente resolve parar de fumar, nós temos mecanismos para ajudá-lo. Mas a decisão da parada, quem não vai comprar mais o cigarro, quem não vai acender mais o cigarro, é o próprio paciente. Portanto, à medida que você tem a consciência de que você quer, deve, precisa parar de fumar, procure um médico para o seu auxílio na parada do tabagismo. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, uma data que foi criada em 1986 pela Lei nº 7.488, com o objetivo de alertar e mobilizar a população sobre os principais riscos de usos de cigarros por meio do tabagismo ou até mesmo os mais frequentes, como os vapes, conhecidos como cigarros eletrônicos. Em todo o processo do uso de dependentes químicos, existe a parte do vício, que é uma perda de controle ocupada pela prática compulsiva do comportamento do ser humano. Mas de que maneira conseguimos largar essa demasiada excessão? O psicólogo Maico Montemor explica. Todo vício é a tentativa de preenchimento de uma lacuna dentro do nosso inconsciente. Então, se a gente falar aí de Freud, ele vai falar de uma fase oral mal desenvolvida. Fase oral mal desenvolvida é a busca por prazer contínuo. Se a gente falar a partir de Winnicott, que é um outro grande autor, a gente vai falar de objeto transicional. O cigarro, então, é um objeto que vai te oferecer segurança dentro de um momento ou de lugares inseguros. Então, a partir disso, a gente consegue compreender por que algumas pessoas acabam desenvolvendo compulsões, sejam elas alimentares ou por qualquer outro vício, como o cigarro. Se a gente observar geralmente como as pessoas consomem cigarro, seja ele cigarro de tabaco ou até mesmo cigarro de maconha, é uma tentativa de fuga ou de compensação, dependendo da situação aonde ela se encontra. Então, o vício em si, seja ele no que for, é sempre uma tentativa de preenchimento de lacuna na própria existência. Então, a gente precisa entender o que é que está acontecendo, de onde vem e como a gente pode caminhar para extinguir esse vício. Eduardo é um exemplo de superação. Parou de fumar cigarro por conta da hipertensão e bronquite. Hoje, ele vive mais saudável e com a consciência tranquila. Comecei com 14 anos e resolvi parar há 1 ano e 3 meses, pois a doença começou a cobrar, né? Sou hipertenso, bronquite, então estava me prejudicando muito. Então, ultimamente, resolvi parar de fumar. Alertar o pessoal, né, que tá querendo começar a fumar, a juventude,
não entrar nessa daí não, porque lá na frente cobra. Além do câncer de pulmão, o tabagismo e os cigarros eletrônicos podem alcançar outros tipos de órgão, como cabeça, pescoço e laringe. Com o passar do tempo, com o uso prolongado e dependendo também da dose de cigarro, levam ao surgimento do câncer. Câncer de pulmão, bastante frequente, o câncer das vias aerodigestivas superiores, sobretudo da laringe, mas também boca e faringe, na região da cabeça e pescoço, e os cânceres de uma forma geral. Muito bem, obrigado Letícia pela matéria, que fique o alerta, né, turma? Apesar de ser difícil por conta de ser um vício, largar o cigarro eletrônico será a sua melhor opção, isso para a sua saúde, para que você viva mais, viva com qualidade, tá? E esteja por perto de quem você gosta, seus amigos, colegas, familiares. Então, largar aí o cigarro de tabaco, também o cigarro eletrônico, principalmente esse cigarro eletrônico que faz ainda mais, né, prejudica ainda mais a saúde, como nós conseguimos acompanhar aí na reportagem de Letícia Sanvez. Agora a gente fala de coisa boa, porque o final de semana está chegando. Como eu falei lá no comecinho do jornal, né? Estamos aí no finalzinho de mais uma semana, também finalzinho de mais um mês. É hora de separar aquela pipoca quentinha, na manteiga, também um suco, um refrigerante e acompanhar o que está rolando nas telonas do cinema aqui em Cubatão. No íntimo da floresta, onde tudo é pacífico, uma doce aventura está prestes a começar. Em uma jornada de descoberta e superação, o jovem servo Bambi explora a vida na floresta ao lado de sua mãe amorosa, aprendendo sobre amizade, natureza e esperança. Ao crescer, ele conhece Faline, sua futura amada, de escolher o seu destino. E vive momentos de alegria e perda ao perder a sua mãe para caçadores. Bambi, meu pequeno Bambi. As coisas mudaram. O grupo de animais criminosos volta à ação, mas agora repaginados. Podemos esperar para que a sociedade nos receba de braços abertos. Você não é um criminoso famoso? Não, talvez. Desculpa, é o nervosismo. Mas não tá sendo mole com uma reputação como a nossa. Agora você quer trabalhar em um banco? Por que não? Bancos me trazem ótimas recordações. Você roubou a gente 3 vezes. Em Os Caras Malvados 2, 5 anos após eventos do primeiro filme, Sr. Lobo e sua trupe infame de fora da lei decidiram abandonar o crime e se tornarem bons cidadãos, precisando aprender a lidar com as consequências dessa decisão. Armaram pra gente. Temos que mostrar que somos do bem. Então nós vamos sabotar. Mestre dos disfarces, dá seu show. Eu vou interpretar você com o maior respeito. Cadê minhas flores? Prego, caputinho. Por você, amor, eu faço qualquer coisa. Pior que eu acredito em você. Pode acreditar. A vida parece ser fácil para o casal perfeito Ivy e Theo. Carreiras de sucesso, um casamento repleto de amor, filhos amorosos. Ele foi demitido. Demitido? Mas por trás da fachada, sua suposta vida ideal, uma tempestade está se formando. Enquanto a carreira de Theo despenca, as ambições de Ivy decolam e assim, o pavio de uma bomba de competição feroz e ressentimentos escondidos vai se acendendo. Eu que consigo. Não vai ficar com a casa. A gente quer tudo. E ele sai daqui com o rosto ainda na cabeça, não é, Bruno? Você é um poço sem fim de carência. Eu tenho uma verruga. Nossa. Senhor Fantástico. Mulher Invisível. Tocha Humana. Te amo, Johnny! E o Coisa. Ei, tá na hora do quê? Fala a frase. Ah, eu nem falo isso aí. Tá na hora do pau. E para fechar, o Quarteto Fantástico Primeiros Passos da Marvel Studios apresenta a primeira família da Marvel. Também promete agitar as telonas nesse final de semana. Vamos pra dentro.
Eu anuncio o seu começo. Eu anuncio o seu fim. Pois sou o Arauto. De Galactus. É isso, então, tá aí as dicas para você. Agora a gente vai acompanhar os horários das sessões aqui na cidade de Cubatão. O Vini vai colocar pra gente aqui na tela, tá aqui, ó. São os horários do Roxy de Cubatão, sala 1 aí com os seus horários e os filmes, também como sala 2, que tem estreia, tá, gente? Foi o que a gente acabou de citar aí na reportagem, tá? Os Rosés, até que a morte os separe, e também o Bambi, uma aventura na floresta, com os horários de 2h30, 6h30, 8h30 da noite e também 4h30 da tarde para você aproveitar. E o melhor de tudo, tá, gente? O cinema tá com um precinho para você. O Vini vai trocar aqui a tela pra gente, olha só. Semana do Cinema, ingresso promocional por R$10, ó, R$2 seria ótimo, né? Mas por R$10, de 28 de agosto a 3 de setembro. E como eu falei antes na matéria, né? Para quem gosta daquela pipoquinha, também o refrigerante, também tá com desconto, tá? R$20. Tá bacana demais para aproveitar aqui no Roxy de Cubatão, já tem a sua pedida para o final de semana. E aí a gente vai saber como é que vai ficar o tempo, então, para emendar nesse cinema, né? Vamos com imagens lá do Pier, do Jardim Casqueiro, aqui na cidade de Cubatão, acompanhando a movimentação aqui na nossa cidade, né? Com esse tempo chuvoso e mais uma frente fria que chegou por aqui. Os termômetros marcam agora 22 graus aqui em Cubatão, os ventos sopram aí 15 km por hora. A gente confere mais detalhes do tempo, então, agora na previsão, com a repórter Cris Castanheira. No sábado, o dia amanhece nublado e as nuvens permanecem ao longo de todo o dia, mas não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 17 e 22 graus. Os ventos são leves durante todo o dia e a umidade relativa do ar oscila entre 78% e 90%. Amanhã de domingo será de sol entre nuvens, com o céu ficando mais encoberto no decorrer do dia. Apesar disso, não há previsão de chuva. Os ventos sopram de forma moderada em todos os períodos e a umidade relativa do ar varia entre 71% e 98%. A segunda-feira começa com sol, mas o tempo se torna nublado ainda pela manhã. Mesmo com o aumento da nebulosidade, não há previsão de chuva. Os ventos continuam moderados e a umidade relativa do ar fica entre 78% e 99%. Obrigado, Cris. E agora vamos de esporte por aqui. É isso, quando roda a vinhetinha do esporte, o Lucas Senna entra em campo comigo. Boa tarde para você, Seninha. Boa tarde, foi como você tá, tudo bem? Hoje ele veio no color do esporte, né? Sim, literalmente, olha só. Porque é final de semana de rodada do Brasileirão, a gente vai falar de esporte, então tem que vir no tema. Tem que vir na mesma paleta de cores, como fala por aí, né? Emendou. E a gente começa falando de quê, o esporte, Seninha? A gente vai começar falando de um judoca cubatense, né? Ele que está se preparando para o Campeonato Brasileiro da modalidade. Essa competição será realizada na capital da Paraíba, João Pessoa, e até o dia do campeonato, o atleta está em busca de um patrocinador. O judoca Alessandro Barbosa da Silva, de 14 anos de idade e morador do bairro do Pirões, há 11 anos pratica esta modalidade esportiva. Apesar de pouca idade, ele traz uma enorme bagagem no seu currículo de atleta, participando de várias competições, brasileiro por regiões, Campeonato Paulista, NIT de Santa Catarina, entre outros. E agora está se preparando para o Campeonato Brasileiro, que será disputado em João Pessoa, na Paraíba. A semana toda treinando, dia e noite, terça-feira aqui, jiu-jitsu. O que você espera encontrar lá na Paraíba, no Campeonato Brasileiro? Adversários difíceis pra caramba? Acho que bem difíceis, por causa que tem pessoas que a gente nunca viu na vida. Aí quando vai lá, ela surpresa a gente. O judô, apesar de ser um esporte de contato físico, tem que ter muita técnica também. Técnica e força. Tem que medir os dois. Ele está atrás de patrocínio. Enquanto isso não ocorre, está fazendo uma rifa para completar a verba para sua viagem. Porém, sem desistir, ele continua treinando com o sensei Abel Sampaio, que é treinador de jiu-jitsu, mas uma modalidade completa a outra. São atividades, artes marciais que são co-irmãs, né, são correlacionadas,
Então o Alessandro está treinando com a gente aqui tem mais ou menos 1 ano e pouco, 1 ano e meio, eu acho. E assim, vem acrescentar muito na parte de chão do judô, né? Que aí ele acaba tendo um raciocínio um pouquinho diferente do que o judô preconiza hoje, então dá uma base maior para as técnicas de chão do judô com auxílio do jiu-jitsu. Grandes chances do brasileiro? Sim, no judô ele vem tendo um desempenho muito bom, né, nos últimos anos aí na categoria dele, aqui na parte da Baixada Santista e em São Paulo mesmo ele tem obtendo vários resultados expressivos, né? Então a gente acredita que ele vai se dar bem, né? É isso, então boa sorte ao atleta cubatense, né? Olha, São Paulo vai até Minas para enfrentar o Cruzeiro, Seninha. É isso, Jefinho. A gente falando agora do Campeonato Brasileiro, começando amanhã, né? O São Paulo vai até as Minas Gerais enfrentar o vice-líder da competição, o Cruzeiro, que vem com a moral elevada, né, pela Copa do Brasil. O time de Minas ganhou do seu maior rival, o Atlético Mineiro, por 2-0, então tá com a moral elevada, tem um artilheiro do campeonato, e Léo Jardim pode promover a estreia do novo ponta, o colombiano Sinisterra, que veio do campeonato inglês, pode ser a novidade para esse confronto. Já Hernan Crespo, que está invicto na competição junto com o São Paulo, tem 2 problemas, tem 2 baixas confirmadas, André Silva e Lucas Moura. André Silva, o centroavante da equipe tricolor que veio em alguns jogos se destacando, teve uma lesão em dois ligamentos do joelho. Teve uma lesão no ligamento cruzado posterior e teve um estiramento no ligamento cruzado anterior. Por mais que ele, dependendo de qual forma ele queira escolher, a conservadora ou a mais bruta, digamos assim, que seria uma cirurgia, ele está fora da temporada, até porque o tempo de recuperação é de 4 a 5 meses. Já Lucas Moura, que sofreu uma lesão no Campeonato Paulista contra o Palmeiras no Allianz Parque, desde então, em março, no dia 10 de março, desde esse mês, vem sentindo dores no joelho, ele tenta fazer infiltração, né, que é a famosa injeção no joelho, não vem resolvendo as dores, vai passar amanhã por uma artroscopia e a partir daí vai poder ver qual vai ser o tratamento a ser sucedido, qual vai ser o tratamento a ser idealizado para que ele se recupere de forma integral. A única novidade boa do São Paulo é a volta de Wendel, lateral esquerdo, estará disposto a Hernan Crespo para esse confronto. Então, Jefinho, São Paulo com dor de cabeça, Cruzeiro com a moral elevada, mas, como a gente fala aqui, o jogo só se define dentro das 4 linhas quando o juiz apita o final do jogo. Sem sombra de dúvidas. E por conta disso a gente fala do Santos agora, que recebe o Flu, como está no meu TP, que é o Fluminense. É isso. É Flu, já mostrando aqui uma intimidade, né? Então o Santos vai promover a estreia do Vojvoda, né? Domingo às 4 horas da tarde. Então o Santos tem essa novidade, vai ter o retorno de Guilherme, que quis ficar fora do último confronto devido ao protesto realizado por invasores no CT Rei Pelé, e tem o retorno de Neymar. João Basso e Ilharão ficam fora da partida. Já o Santos vai enfrentar o Fluminense, que perdeu ontem para o Bahia por 1-0, não vai ter descanso, está na capital baiana, vai vir para São Paulo, vai ter um descanso e já enfrenta o Santos. Então o Santos já tem uma leve vantagem, mas como a gente fala, o jogo só acaba quando termina, a gente fala que tem vantagem pelo cansaço e vai lá, o Fluminense dá um show na Vila Belmiro. Então a gente tem que esperar para ver. Ainda falando do Santos, o mercado peixeiro está agitado. Esse é aquele da Ponta da Praia lá em Santos ou não? Olha, poderia ser, porque eu acho que o Santos teria mais sucesso, viu? Porque o Santos só está tomando negativa, mas parece que vai ter um bom sinal, né? Adonis Frias, que a gente trouxe ontem, está vindo para o Brasil para fazer exames médicos e, quiçá, ser anunciado como novo reforço santista. Também tem na zaga o Di Cesare, que é o jogador argentino, e também tem o Alexis Duarte, paraguaio, que joga no Spartak Moscou, e o Di Cesare, que joga no Racing. O Santos busca ainda um novo reforço na zaga. Pode ser tanto o argentino quanto o paraguaio. Mas outro jogador que o Santos investiu também é o volante Loyola, Felipe Loyola, de 24 anos, chileno do Independiente da Argentina. Ele é o primeiro volante, como a gente diz, é o volante mais marcador, que tenta ali cortar as jogadas no meio de campo. O Santos precisa de um jogador para essa posição. Esse é o novo alvo da equipe santista. O Santos ofereceu $6 milhões por 70% do passe do atleta. Agora cabe ao clube argentino ver se aceita, até porque o Santos corre contra o tempo. Hoje é dia 29, dia 2 fecha o mercado para transferência. Então, se o Santos quiser alguém, tem que anunciar até o dia 2, Jefinho.
As sereias da Vila, agora é o nosso assunto, né? Além do peixe aí aproveitando todo esse barco, né? Elas podem ser campeãs amanhã. É isso, Jefinho. A gente trouxe aqui que elas ganharam do Botafogo no Nildo Santos por 1-0. Amanhã é o jogo de volta da final da Série A2. Se as sereias empatarem por 0-0, 1-1, 2-2, 3-3 ou vencer a partida, elas vão ser campeãs, se sagrarão campeãs e retornarão ao campeonato, à elite do Campeonato Brasileiro. Amanhã o jogo é às 3 horas da tarde, os portões serão abertos na Vila Belmiro a partir da 1h30 e a entrada é gratuita. Então você que quer assistir, prestigiar as meninas e ver o Santos ser campeão novamente, se Deus quiser, der tudo certo, claro, vai na Vila Belmiro amanhã a partir da 1h30 da tarde. As entradas serão realizadas pelos portões 1, 2, 7 e 8, Jefinho. Outros times também vão entrar em campo no domingo, é dia de derby entre Corinthians e Palmeiras. É isso, Jefinho. Como diria o Lima Duarte, os boleiros, era uma vez o futebol, a senhora não sabe como é um Palmeiras e Corinthians, só que esse será disputado na Neoquímica Arena, no mando alvinegro. E tem uma questão muito interessante nesse confronto, né? Vai ser o 7º jogo entre as equipes nesse ano, um dos maiores na história do confronto, e o Corinthians tem uma grande vantagem, né? O Corinthians ganhou 2 vezes, o Palmeiras ganhou 1 vez e teve 2 empates. Só que aí o que acontece? O Corinthians ganhou simplesmente o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras e também eliminou o rival na Copa do Brasil. Para esse confronto, o Dorival Júnior vai ter uma baixa. Mateuzinho na lateral direita sentiu dores na coxa no confronto pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, ele está fora. Aí o Dorival vai ver se manter a tática com 4 na linha de defesa, vai ter que improvisar Félix Torres, alvo das críticas dos torcedores corintianos, ou o jogador da base, Vitor Jacaré, de apenas 18 anos, num jogo que é um campeonato à parte, né, como dizem os torcedores de Palmeiras e de Corinthians. Se ele não quiser fazer isso, vai mudar a tática, vai jogar com 3 zagueiros, e aí a linha defensiva será composta por Kaká, André Ramalho e Gustavo Henrique. Já no lado alviverde, Abel Ferreira vai contar com toda a sua peça, com todos os seus titulares à disposição, e ainda conta com o retorno de Aníbal Moreno, Jeff. Então, o Palmeiras em busca para manter ali a briga no título alviverde, tem o time completo. Já o Corinthians, em busca de fugir da linha da degola, tem esse torneio à parte e a gente vai acompanhar tudo no final de semana, que promete de muitos gols e muita emoção. Sem dúvidas. O Lucas vai monitorar o final de semana de bola rolando. Muito obrigado. Boa tarde para você. Mas retorna ainda hoje, logo mais. É isso. Segunda edição. Com certeza, segunda edição para a gente estar juntos e assim o pessoal ir para o final de semana com as opções do cineminha, ver um bom jogo e também ficar muito bem informado com o que acontece na nossa Raia da Serra. Aproveita você, Tarsila Vaz, nossa diretora de programação, que retornou das férias hoje, sexta-feira, hein, Tarsila? Que tristeza. Bom retorno para você, um bom final de semana para você de casa. A gente retorna então segunda-feira e logo mais, Lucas, na segunda edição. Nós estamos também pelas redes sociais, Sena. É isso, Jefinho. TV Câmara Cubatão no Instagram, no Facebook e no YouTube, onde você acompanha toda a nossa programação viva, as nossas reportagens e tudo o que acontece no Parlamento Cubatense e na nossa bem amada Cubatão. Bom final de semana. Tchau.